Cultura Racional, Universo em Desencanto, 20º fascículo da réplica, página 68. A ligação de todos ao seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, é o mundo de origem do raciocínio do animal racional. Então, racional raciocínio. Positiva-se assim a verdadeira origem. Está aí de onde todos vieram e para onde todos vão. Raciocínio, a sua origem é racional. Racional é o elo percussor da humanidade em ação, que se perdeu por essa grande jornada que fizeram lá de cima até aqui embaixo, para não adiantar nada. Jornada essa desse percursor de transformações e degenerações e de mudanças, para até que chegasse a alcançar e conhecer a volta para o seu verdadeiro, eterno paraíso de racional. A vida foi dilacerante pelas modificações e mudanças que fizeram nesse transcursor de degenerescências em multiplicações sempre, desde que deram esses primeiros passos para essa jornada, que não adiantou nada, reduzidos aí nesta classe de enfadonhos sofrimentos, que julgavam em pensamento, perdidos por não saberem de onde vieram. E daí a vida se tornando confusa, de uma tal forma que ninguém sabia o que dizia, muito menos o que fazia, por não encontrar o certo. Aí, perdidos à mercê das experiências vãs, das aventuras sem limites, vivendo todos como uns carneiros, uns atrás dos outros, à procura de uma solução verídica e certa, e nunca encontrando, por ninguém saber dar. Então viviam como costumam dizer, ao Deus dará, perdidos sem saberem o que fazer. E quem está perdido não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que pensa, não sabe onde está, não sabe o porquê aí está vivendo de esperanças, esperando um dia acertar, e vivendo todos tontos por aí estarem perdidos, não podendo acertar, porque quem está perdido não sabe como acertar, e assim vivendo de aventuras em aventuras, para ver se encontravam alguma coisa de certo, mas todos aí perdidos não podiam encontrar o certo. Quem está perdido é porque não sabe onde está o certo. Então, procurando sempre acertar, e por estar perdido, sempre por acertar, e assim aí vagando dentro de uma natureza desconhecida sem saber o porquê dela, dentro de um mundo desconhecido sem saber o porquê dele, sem saber o seu princípio, sem saber o seu fim, sem saber quem fez, e aí perdidos em experiências sempre, procurando acertar. Quem vive de experiência é porque está perdido. Quem está perdido vive experimentando tudo para ver se acerta. E assim formou-se esse bosque de amarguras, onde sempre todos procuraram meios e modos de se livrar da sepultura, sepultados, sem saber porquê, desconhecidos de sua própria natureza, assim ser, vagando como uma nau sem rumo, perdidos nesse oceano de matéria, vivendo por ter vida, sem saber
o porquê da vida, vivendo a esmo por desconhecer o seu fim, desconhecidos por completo de seu fim e do seu fim, acompanhados de tantas maledicências, e vivendo como um barco em alto oceano, perdidos e dizendo: de onde nós viemos, ninguém sabia. Para onde nós vamos, ninguém sabia. Então aí perdidos continuavam a sofrer, sem saber por quê. O jogo da vida era cada um tratar de si, por todos estarem perdidos, desconhecidos do seu mundo nesta vida. Então organizaram esse paliativo de viver como pudessem viver, mas vivendo à mercê dos contratempos e por isso sendo vítimas da própria natureza deformada e reconhecidos de serem tudo e não serem nada, e dizendo: quem foi o causador deste nada? Ninguém sabia deduzir coisa alguma certa. Então a vida se tornou um terror. Todos atemorizados de viver, todos com medo de viver, por todos não quererem morrer. E assim a vida se constituiu num flagelo de angústias onde as agonias eram o brilhante do dia, e aí todos acorrentados pela matéria e dizendo: por que nós ficamos assim? Quem nos fez assim? Ninguém tinha o testemunho da realidade para explicar a causa da vida ser assim. Então, vivendo à mercê dos acontecimentos e dos contratempos, dos imprevistos, das surpresas, por não ter o tirocínio verdadeiro da origem do seu ser. E com a evolução dos tempos criaram uma infinidade de subterfúgios para anestesiar, impressionar, emocionar, sugestionar, para um passatempo mais balsâmico com a anestesia da esperança que do firmamento viria a recompensa do sofrimento da humanidade. Então as histórias bem arranjadas e bem recheadas de tudo de bem e de tudo bom, e todos com o tempo cansados de esperar, e tudo caindo no vazio sem ninguém nada explicar. Então, passando por tudo isto, aprendendo sempre à custa de muito sacrifício, chegando à conclusão que na matéria só existia ilusão, e assim desiludidos de tudo, abandonando os anestésicos, que nada de bom resolveu, e tudo na esperança ficou. Então, já bem desiludidos, em formação de procura de novos caminhos, começando a informar e se informar e a estudar meios e modos para ver se arranjavam um rumo melhor. E todos os rumos nunca deram certo, e por isso até hoje tudo e todos por acertar, uns mais ou menos aparentemente julgando e parecendo estarem certos, mas somente na aparência, e a luta da procura do certo sempre em evidência, todos lutando para acertar e os desacertos sempre a continuar. Então muitos já cansados dos desacertos e dizendo: não é possível acertar, porque quanto mais procuramos acertar, mais longe fica o por acertar. Então, neste jogo
da Via Crucis, dizendo: a luta é boa, mas é exaustiva e cansativa. A vida tem que ser remediada. Assim como está, vamos remediando, e cada qual que remedeie da forma que puder. Então tornou-se uma vida parada, porque ninguém nunca pôde acertar. Mistérios de um lado, mistérios de outro, enigma de outro, fenômeno de outro, infinito de outro. Então, nós estamos cercados de mistérios, cercados de enigmas, cercados de fenômenos e tampados pelo infinito. Não podemos deduzir coisa alguma de verdade com respeito à vida e ao mundo, porque quando aqui nascemos já encontramos tudo feito. Não sabemos quem fez e por que fez tudo isto assim, mas chegará o dia que o verdadeiro dono nos dará uma definição e uma solução definida. Nós estamos aqui parados porque estamos cercados de mistérios. Ninguém sabe como foi o princípio deste mundo, nem o fim. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Então estamos aqui cercados por densos mistérios insolúveis que nem um barco em alto do oceano que está afundando. Nós estamos afundando devido ao progresso da degeneração. Tudo que se degenera diminui e se vai diminuindo, vai descendo, e se vai descendo, nós estamos afundando, porque tudo que diminui enfraquece e cada vez mais até perecer de uma vez. O progresso da degeneração. O progresso da degeneração. Tudo que vai degenerando diminui e vai diminuindo com o tempo. Acabou-se. De forma que estamos afundando pelo progresso da poluição. Cada vez mais degenerado, cada vez mais poluído, cada vez mais apodrecido. Pelas multiplicações vindo o apodrecimento total e o desaparecimento dessa civilização. E por isso nós estamos afundando lentamente, naturalmente, sem sentirmos, por ser um processo que vamos a regresso, como estamos indo regredindo. Então estamos afundando, não estamos enxergando isto, porque estamos distraídos e muito distraídos pelas ilusões da vida, pelos sonhos da vida, pelas vaidades da vida, pelas fantasias da vida, pelo que constitui a vida. Nós estamos muito distraídos e não estamos dando atenção à realidade da vida, como a vida lá se vai naturalmente afundando. Estamos muito entretidos e muito distraídos com os problemas da vida criados por nós mesmos e por estarmos distraídos com o sentido somente nas vaidades da vida, despreocupados por completo da realidade natural da natureza. Então estamos regredindo, estamos afundando sem sentir. Olha para o passado, gerações de 500 anos, gerações de 300 anos, gerações de 200 anos, gerações de 100 anos. E hoje, quem vai a isto? E daqui para o futuro, ninguém. Então estamos afundando ou não estamos? Nós estamos muito distraídos com as vaidades da vida, com as distrações da vida, com os engambelos da vida, com as ambições da vida,
com a ganância da vida, estamos volvidos por completo para as aparências da vida e não temos tempo de cuidar nem prestar atenção nos acontecimentos da verdadeira realidade da nossa natureza. E por isso estamos afundando. Como vai ser quando chegarmos ao extermínio desta civilização? Quem são os culpados? Somos nós mesmos que estávamos distraídos e entretidos com o nada, que nada pode fazer para nos livrar de uma hecatombe dessas. O extermínio da civilização pelo progresso, da degeneração, poluição e transformação. Então, quem são os culpados? São os que julgavam que o nada tudo fosse, quando o nada nada é, e por isso tudo terminando em nada. O extermínio de mais uma civilização, pelo progresso da degeneração, poluição e transformação. Porque tudo se transforma, nada se acaba. E assim vejam como um distraído é um perdido, por se distraírem com divagações sem proveito algum. Porque qual é o valor do nada? Nada. Por não prestar atenção na evolução natural da natureza, e sim atenção às vaidades que não correspondem ao essencial. Por na matéria não estar o tudo e sim o nada, e por isso tudo se acaba. Então é preciso que todos volvam a atenção para a evolução natural da natureza, para verificar a veracidade do progresso da degeneração e da poluição, para sentir e ver onde vai parar com essas divagações desnecessárias. Então tem que ver e sentir que a raça humana está afundando a caminho da sua extinção pelo progresso natural da natureza, da degeneração e poluição e transformações. Este é que é o ponto essencial para que essa civilização não acabe como muitas que foram extintas pelo progresso da degeneração e poluição. Pelos anos de vidas anteriores de séculos passados, pelas durações que estão indicando a degeneração e a poluição em progresso que vai a regresso natural da própria natureza. Então, para que não chegue a este extermínio, tem todos aí nas mãos a verdadeira salvação, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Racional, a origem é racional, o mundo racional. Para que evite este extermínio de afundar tudo e todos e se transformarem em classes inferiores a esta em que estão, porque no extermínio da classe de animal racional, a extinção feita pelo progresso da degeneração, se transformarão e se degenerarão em outras vidas de classes inferiores, porque tudo se transforma, nada se acaba, e assim, para não chegar ao extermínio dessa civilização, está aí o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque racional, a origem é racional, está aí o conhecimento de como voltar a ser racional, puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Racional deu origem ao raciocínio,
O raciocínio é de origem racional, e a origem, por ser racional, todos que têm raciocínio voltam ao mundo racional, porque o raciocínio é de origem racional, raciocínio é de formação racional. Raciocínio é do mundo racional e os seres de raciocínio voltam ao mundo racional, o seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. Então, não há mais tempo a perder, é ler e reler para, por meio do conhecimento racional, desenvolver o raciocínio, para depois de desenvolvido, ligar a sua origem de racional. Depois de ligado, está no seu mundo de origem. Estando no seu mundo de origem, não nascerá mais aí, na vida da matéria. Então o raciocínio é racional, e racional é a origem do raciocínio, e o raciocínio volta à origem. E assim termina a missão aí da vida, do encanto, porque o raciocínio volta a ser racional no seu mundo de origem, ou mundo racional. Então, raciocínio, racional, racional, raciocínio é somente ler o conhecimento racional para se desenvolver o raciocínio. Ler e reler, para ir desenvolvendo. Depois de desenvolvido, liga-se à origem. A origem do raciocínio é racional. O raciocínio liga a origem por ser de origem racional, e assim é o mundo com esta evolução do encanto, que fizeram tantas coisas encantadoras para maior brilho do encanto. E este brilho do nada, que acaba tudo em nada, e julgando por viver sonhando tudo ser, vivendo, e na realidade nada é, e esquecendo por estar envolvido na lapidação do encanto, esquecendo de ver e sentir que todos estavam afundando, cercados de mistérios, sem terem noção da realidade positiva de não perceberem as transmutações da natureza em evolução e do progresso da poluição e degeneração, afundando todos por estarem envolvidos, distraídos com a lapidação do encanto e encantados com a lapidação, preocupados com a lapidação, distraídos com a lapidação e despercebidos por tudo isto do progresso natural da natureza, levando todos a regresso e todos afundando sem sentir por a lapidação do encanto, amarrar todos, cegar todos, distrair todos, preocupar todos e o principal, que é a extinção dos seres, passando-se por despercebida a coisa de maior importância da vida do ser, que lá ia indo a caminho de desaparecer. A extinção feita pelo progresso degenerativo e poluído de toda geração. O ponto de maior importância abandonado por estarem distraídos com a lapidação da vida da matéria, envolvidos e esquecidos da realidade natural da natureza. Já houve eras que a duração era mais de 1000 anos, e pelo progresso da degeneração veio decaindo, diminuindo, até chegar a esse ponto de não irem mais a 100 anos, e daqui mais um pouco não irão mais a 50, e assim diminuindo a existência da vida pelo progresso da degeneração e poluição. Culpados, quem são? São os que estão distraídos com a lapidação do nada, que é a matéria, e esquecidos da coisa mais importante da vida, que é
a extinção definitiva dos seres e se transformando em classes inferiores. Mas agora, diante de todos os esclarecimentos que aí estão, volverão a atenção para o desenvolvimento da vida, da natureza e da salvação de si mesmos, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, em primeiro lugar, toda atenção em cima ao mundo racional, e em último lugar, o nada, que nada pode fazer por ninguém, e que o nada, nada é, e nada sendo, não pode proteger ninguém, nem resolver nada para ninguém, por nada ser. Então, quem se preocupa com o nada está perdendo tempo, porque não está adiantando nada. E assim, em primeiro lugar, em cima, toda atenção é pouca para se ligar em cima, porque em cima é que está tudo, em cima é que tem tudo para dar a todos. Então, em primeiro lugar, toda atenção em cima para desenvolver o raciocínio e se ligar ao racional, porque raciocínio é racional e racional é raciocínio. Não podem mais se preocupar com coisa alguma que de nada lhe adiantará, de forma que, em primeiro lugar, em cima, para voltar para cima, para aí não mais nascerem em classes inferiores. Se no mundo existisse a encarnação da verdade, já muito tudo era completamente diferente. Mas, com tudo isso, sendo um mito da matéria, é que na matéria não podiam, de forma alguma, encontrar a direção justa e certa, por a matéria ser um ser em degeneração. Então, tudo que vai para pior, degenerando em classes inferiores e se multiplicando, essas classes, não está a razão de coisa alguma, a não ser a destruição dos seres que estão em degeneração a caminho do seu fim, pelas multiplicações que é a causa do enfraquecimento, e pela multiplicação do enfraquecimento, vindo a extinção dos seres pelo progresso degenerativo dos seres, que desta forma, a caminho de seu fim total, e se transformando e degenerando em outras, muito mais inferiores, porque coisa alguma se acaba, e sim tudo se transforma em seres diferentes por passar para classes inferiores, e de forma que agora quem perde tempo com coisas inúteis só tem a se prejudicar, porque custará mais a se ligar no mundo racional, por deixar o principal, que é o desenvolvimento racional, feito pela leitura, deixando para último lugar o principal, que é em cima o mundo racional, e invertendo a condição certa, em primeiro atender embaixo, que são as bobagens da vida do nada, e que não vai lhe adiantar nada, as preocupações do nada, que somente lhe levará a nada, considerando assim essa parte em primeiro lugar, o referencial do nada, e deixando em cima, que é o principal de tudo, para último lugar. O tudo para quando tiver tempo, e o nada em primeiro lugar. Resultado, o nada não tem nada para dar, nada tem para salvar ninguém, a não ser levar todos ao nada, para classes inferiores de outras categorias muito piores do que a de animal racional. Tudo isto por leviandade e descuido e desrespeito à salvação de si mesmo. Em vez de subir para o mundo racional, desce para classes inferiores por se preocupar mais e dar toda atenção à vida debaixo, daí do chão. Então, para onde a pessoa se ligar mais, é para onde a pessoa vai. Se ligar mais embaixo, a atenção toda
vai para as classes de baixo, para as classes inferiores. Esse ligar mais em cima sobe para o mundo racional, porque a matéria é o mal e o mal não tem nada para dar a ninguém, nem fazer nada por ninguém. Então vai se preocupar mais com quem não tem nada para lhe dar, a não ser descer de classe cada vez mais. Chega de ser idiota, trocando o nada pelo tudo, julgando que o nada seja o tudo. Então, o nada em primeiro lugar e o tudo em último lugar. Assim, dessa forma, desce cada vez mais para baixo, em classes inferiores, fazer na matéria, sim, o que for necessário para manter a subsistência da vida, fazer o que for necessário, muito resumido, não perder tempo com leviandades, futilidades, bobagens, asneiras, extravagâncias desnecessárias e tudo que prejudica o bom senso racional de salvação do animal racional. Mas o bicho futriqueiro é atender em primeiro lugar todas as mazelas do nada, da vida do nada, intolerante. Perder tempo com passeios que não adiantam nada, com futilidades, com conversas fiadas que só servem para perder tempo, tomar tempo e se prejudicar, porque assim procedendo vai cada vez mais para baixo, porque está ligado embaixo, atendendo às mazelas do nada, e nesse atendimento das mazelas do nada vai cada vez mais para baixo, por estar cada vez mais ligado embaixo. Então desce para classes inferiores. Depois de tratar das necessidades prementes, deve pegar no livro para desenvolver o seu raciocínio, para se ligar ao ser racional, que é o seu mundo verdadeiro, de sua origem, e daí voltando para cima. Chega de descer, chega de abusar do livre-arbítrio, chega de abusar da livre e espontânea vontade. Por vocês abusarem do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade, é que estão nessas condições penando, sofrendo, agonizando, desesperados, desequilibrados, expostos aí a todo sofrimento, dominados pelos martírios do nada, dominados pelos martírios da matéria, devido a abusarem do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Tem que cuidar, em primeiro lugar, em cima, para subir, e em último lugar, as coisas de mais necessidade para viver, e botar um freio nos abusos do livre-arbítrio e das vontades. Vontade disto, vontade daquilo outro. Uma infinidade de vontades que só podem levar para classes inferiores, pois é devido aos abusos que aí estão nesta categoria de animal, penando e ainda querem abusar mais para penar ainda mais, tem que virar as costas para o nada, para baixo, e virar a frente para o alto, para cima, porque são seres lá de cima, são seres racionais, e tem que desenvolver o raciocínio para se ligar ao racional. Racional, origem do raciocínio. O raciocínio, sua origem racional. Então tem que se desenvolver o seu raciocínio para se ligar o mais depressa possível ao seu verdadeiro mundo de origem, para não nascer mais aí em classes inferiores. Então, vire as costas para as vaidades, para as preocupações levianas do nada, para poder subir e não descer. Já perderam tempo demais. Ainda querem perder mais tempo, descer mais para classes inferiores, por causa de serem teimosos, rebeldes e abusarem do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade, é que aí estão penando, sofrendo, dilacerados, derrotados pelo nada, porque tudo o que fazem não adianta nada,
por tudo acabar em nada. Então, o que adianta continuar a perder tempo pelo nada? Somente quem não conhece o tudo. Quem conhece o tudo quer ser tudo e não nada. Nada chega de ser, porque perder tempo com nada é cada vez mais descer para classes inferiores, para com essas extravagâncias do nada, que só lhe leva a nada. Não adianta perder tempo com conversa fiada, porque só lhe leva a nada. Pegue no livro para desenvolver o seu raciocínio, para se ligar ao racional. Não é perdendo tempo com conversas fiadas, ligados aí ao nada, que não adianta nada, que lhe leva para classes inferiores. Então, se ligar sobre todos os pontos de vista em cima, porque em cima é que está tudo, está a sua salvação eterna. Então, pare com essas bobagens, com essas asneiras. Chega de abusar do livre-arbítrio, da livre expansão da vontade. Vire as costas para os sonhos, para as ilusões, para as aparências que não adiantam nada, que tudo isto é muito ridículo para quem conhece o tudo. Se distrai com esse ridículo, se ligando a esse ridículo, se ilude com esse ridículo, ficando ligado aí embaixo. E quem está ligado aí embaixo vai para as classes inferiores pelo abuso do livre-arbítrio. São as suas vaidades que vão lhe salvar, são as suas asneiras, são as suas bobagens. Olha para trás e vê que já perdeu tempo demais, sabe que a vida não tem garantia, para morrer não tem idade. Fecha os olhos aí de um momento para o outro. Para onde vai? Para classes inferiores, porque empregou o seu tempo, a vida do nada. Pelo abuso do livre-arbítrio, é que aí estão nessa classe de animal, e ligados embaixo, como estão, descem mais para baixo, para classes inferiores. Deixe o nada para o lado e o tudo, que é o que todos necessitam em primeiro lugar. Todos necessitam de se salvar, mas não assim desse jeito, não assim dessa maneira, ligados mais ao nada do que ao tudo, ligados a uma coisa que é o nada, que não tem nada para lhe dar, e o que ele tem para dar são as classes inferiores. O que suas vaidades têm para lhe dar são as classes inferiores. O que suas teimosias têm para lhe dar são as classes inferiores. E o que os seus sonhos têm para lhe dar são as classes inferiores. O que a matéria tem para lhe dar são as classes inferiores. E o que o abuso do livre-arbítrio tem para lhe dar são as classes inferiores. O que as preocupações da vida do nada têm para lhe dar são as classes inferiores. Então vai continuar a viver contra si mesmo? Não chega o tempo que perdeu? Não chega o que já sofreu? Quer descer para classes inferiores para sofrer muito mais? Pare, coloque-se no seu lugar de compreensível ou descompreensível. Os descompreensíveis são os rebeldes, teimosos e abusados. Descem para classes inferiores. Tratar da matéria sim, mas as coisas principais necessárias e inadiáveis para vencer a vida salutar aparente. É preciso prestar mais atenção em si e em tudo que lhe rodeia. Em primeiro lugar, a sua salvação. Então ler e reler em todas as horas vagas que puder, para não perder tempo e desenvolver o raciocínio e chegar no seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional. Porque na vida da matéria há hora para tudo, e as horas extravagantes são horas de vida perdida, e não podem mais perder
tempo com horas perdidas, porque já perderam tempo demais. Para chegar a voltar para o mundo racional, é preciso que não percam tempo. Horas perdidas? Leia e releia para o desenvolvimento do raciocínio, para se ligar ao mundo racional. Trate de si, que se você não tratar de você, ninguém vai tratar. Trate de si e deixe os outros, porque cada qual tem que fazer por si mesmo. E você, para voltar para o seu mundo de origem, tem que contar com você mesmo. Então deixe os outros para lá. Cada qual trate de si. E em todo lugar tem bons e doentes. Os doentes não entendem nada, não respeitam nada por ser doente mental. Então o doente tem um procedimento irregular e o bom tem um procedimento regular. Portanto, trate de si e deixe os doentes para lá. Se for dar conversa doente, perde o tempo com doente e fica doente também. E aí está como conseguir o mais depressa possível. Se ligar, todas as horas devem ser aproveitadas, lendo e não perdendo tempo com doentes, porque doentes gostam de conversas fiadas, de horas perdidas. Já chega, e chega as horas que já perdeu. Trate de se ligar para não nascer mais aqui neste inferno de lama, nesta podridão tão ridícula. E é tão ridículo que procuram aparentar o que não são. E assim, raciocínio é de origem racional, racional é a causa do raciocínio, raciocínio é do mundo racional. Então, desenvolver o raciocínio para se ligar ao mundo racional. Não podem mais perder tempo com as futilidades do nada, que somente lhe prejudicam. Raciocínio racional, racional, a origem do raciocínio. A volta do racional é somente se desenvolver racionalmente, com a persistência na leitura de ler e reler, e conforme vai lendo e relendo, com a persistência na leitura racional, vai desenvolvendo o raciocínio para se ligar depois de desenvolvido a sua origem de racional, que é o mundo racional. Então, não adianta mais perder tempo, chega de perder tempo, chega de tempo perdido. Senão, em vez de subir, desce para classes inferiores. Conversar sim, palestras racionais, palestras sobre o desenvolvimento do conhecimento racional, palestras conscientes e positivas e ilustrativas sobre o ser da verdadeira origem. Então, raciocínio, racional, racional, raciocínio, e assim desta forma, desta maneira, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. O bicho é rebelde e teimoso, mas o conhecimento vai lapidando o bicho e equilibrando o bicho. Depois acaba deixando o bicho de ser bicho racional e sendo um verdadeiro aparelho racional. Com o prosseguimento da leitura, o bicho vai ficando curado do seu desequilíbrio e vai mudando, e vai cada vez mais se interessando pela sua própria salvação, acabando no fim o bicho deixando de ser bicho racional e sendo aparelho racional e sendo curado pelo conhecimento racional, porque o conhecimento racional está acima do animal racional. E assim agora os obedientes, radiantes de satisfação, felizes e contentes por tudo que está sentindo, por tudo que está vendo e por tudo que está sabendo. E daí, se considerando a realidade positiva e objetiva, a verdade das verdades, que não podia ser encontrada no alfabeto artificial por ser um alfabeto da matéria. Então, na matéria nunca poderia ser encontrar.
Somente na cultura racional é que podiam encontrar o racional superior, que somente podia salvar o racional em classe inferior. Então, quem é o racional superior? E assim, todo respeito é pouco, por saberem quem é o racional superior. Somente o racional superior é que podia salvar o racional inferior. Então vejam quem é o racional superior. Vejam com quem estão falando. Estou falando com você e com todos aí, através das minhas palavras nesse livro. Então, vejam e sintam quem é o racional superior e com quem vocês se encontraram. Se encontraram com o racional superior, e só o racional superior é que podia salvar o racional inferior aí nesse inferno em vida, implorando a salvação. Então, vejam quem é o racional superior, sintam quem é o racional superior e vejam com quem está falando e vejam com quem se encontrou e vejam que todo respeito é pouco e muito pouco. Raciocínio é de origem racional. Racional é a origem que deu formação ao raciocínio. Então, raciocínio racional, e só quem podia falar sobre o raciocínio é o racional. Então, racional, raciocínio e raciocínio é racional. Então, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, desde que respeitem e façam por onde. As pessoas sadias não devem levar em conta as pessoas doentes, e por isso em todo lugar tem bons e tem desregulados, doentes com aparência de bons. Assim vejam agora como todos na terra vão brilhar racionalmente, porque sabem muito bem quem é que está aqui na terra, dentro da fase racional. Então, mais um pouquinho todos estarão brilhando dentro da fase racional com o racional superior, porque quem somente podia salvar o racional em classe inferior é o racional superior. Então, respeito, respeito, e todo respeito é pouco.